Eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima tarde. Aqui está a Bíblia Sagrada. Muitos relatos da Bíblia sobre a história do começo e do fim do mundo. A história dos anjos do bem e dos anjos caídos e dos seres humanos do réptil e da criação divina, do Criador, da criação de Deus. Quando falamos da Bíblia, falamos do livro que significa teologia. Teologia significa estudo sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia tem 16 livros divididos. Segundo estudiosos, muitos seguidores de Cristo sabem, muitos milhões, sabem que Martinho Lutero separou a Bíblia da católica para a Bíblia evangélica, a Bíblia cristã, dos crentes, dos primitivos. E eu quero dizer para você sobre os finais dos tempos, falar um pouco do amor de Deus, falar do amor de Deus para você, falar da palavra de Deus para você. Eu quero dizer para você sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o diabo que vai governar o mundo nos finais dos tempos, sobre o homem da mentira, sobre o homem do pecado, que cheio de mentira e de pecado, o anticristo, que governará o mundo. Um governo mundial, um governo só. Eu quero falar para você sobre o apóstolo João. Eu quero falar para você sobre a história da Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, um livro das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele na cruz, desceu à sepultura dos mortos, pregou para os mortos, e ele, depois de pregar para os mortos, tomou a chave do diabo. O diabo já estava derrotado já, quando ele na cruz bramou, morreu na cruz, venceu o diabo. Jesus venceu e ele ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos e foi recebido no céu. Sentou-se à direita do poder, à direita de Deus Pai, e ele intercede por nós. O livro do João, o livro do capítulo 14 de João, da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, fala da moradia no céu, fala de um lugar celestial. O Senhor Jesus Cristo fala para os discípulos daquela época, 2000 anos atrás, que ele ia preparar um lugar para o povo escolhido. O povo é este que é os remanescentes, que o Apocalipse fala, e o Novo Testamento e o Velho Testamento fala. A Bíblia tem um contexto, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia tem um contexto que a Bíblia é Gênesis e Apocalipse, os de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia Novo e o Velho Testamento são um, para quem não sabe disso, para quem curte curso de teologia. Eu não tenho curso de teologia, mas eu quero dizer isso que eu aprendi com um amigo meu. E também eu quero dizer que o Senhor Jesus, dessa moradia no céu, num lugar celestial. Muitos profetas teve visões e revelações, o profeta Ezequiel, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, muitos profetas, Enoque, muitos profetas que teve intimidade com Deus, que teve muitas intimidade com Deus, como Moisés, Abraão, Daniel nas covas dos leões, que Daniel 21 dias na oração, a oração dele foi ouvida. E a Bíblia fala da mulher do dragão, capítulo 12 do Apocalipse. Eu não estou falando asneira, eu não estou falando coisa por coisa, eu sei que eu estou falando. Está na Bíblia. E também, eu confesso, eu sou falho e pecador. Meu nome é José, nome bíblico, eu dou graças a Deus. Eu amo desse nome José.
Então, o Senhor Jesus fala de moradia no céu. Então, vamos para João capítulo 14. No João capítulo 14, o Senhor Jesus vai falar que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui, ó, João capítulo 14. O Senhor Jesus diz para os discípulos, para o povo daquela época, 2000 anos atrás, quando Jesus esteve na terra. Sabemos que o tempo está passando muito rápido. Sabemos que o tempo está passando rapidinho. O tempo, os dias sendo em breve. O Senhor Jesus falou o povo daquela época, os discípulos, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E o Senhor, os discípulos perguntou para Jesus, no Monte dos Oliveiras, em São Mateus capítulo 24, Rabi, mestre, quando será o final de todas as coisas e o fim do mundo, e tua vinda e o fim do mundo? O Senhor Jesus falou, disse para eles, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitas pessoas do mundo têm imaginação que o mundo ia pegar fogo e explodir. Imagina que o mundo vai pegar fogo e explodir, cair um monte de estrela do céu, e o mundo ia pegar fogo e explodir, e os escolhidos, os salvos, tudo ir para o céu. Não é assim. A Bíblia é simbologia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma só. Gênesis e Apocalipse é uma só. São igual. Então, você pode ver que o contexto da Bíblia da volta de Jesus. Então, o Senhor Jesus, a Bíblia é tudo simbologia. De Gênesis, Apocalipse, simbologia que vai se cumprir no tempo certo e na hora certa. O Senhor Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar para vós um lugar. E quando eu for preparar para vós um lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para quando estiver vós também. Já sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tenho visto. Diz Filipe, Senhor, mostra ao Pai que não basta. Diz Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tenho conhecido Filipe. Com interrogação, pergunta, quem me vê a mim, vê o Pai. Como mostra tu o Pai? Crês tu que eu estou no Pai, ou que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que faz as minhas obras. Crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crês no menos por causa das mesmas obras. O Senhor Jesus, por causa da mesma obra, o Senhor Jesus é o verbo, a palavra, o caminho e a vida. Em João capítulo 1, sabemos que Jesus é a palavra, o verbo e o caminho. Como Jesus disse para Tomé, o Felipe, se não me engano, que eu li aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho para nós. Quando Deus Pai envia o anjo Gabriel em Belém a Maria, a Virgem Maria, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para trazer uma mensagem que nasceria que ia salvar o povo dos seus pecados, que Deus achou graça de Maria. Isso é descrito em muitos livros da Bíblia, do nascimento de Jesus, desde da época de Gênesis, da Bíblia, do começo da Bíblia, da queda dos anjos, quando Deus criou o homem da argila, o homem, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, o homem cai, o homem que é formado da argila, que é formado do boneco, e ele come do fruto proibido lá no jardim do Éden, e a Eva come do fruto proibido, e Adão e Eva pecam. O Senhor Deus
passeando no Jardim do Éden, ele castiga a serpente, aquele largato que estava, aquela cobra, largato, não sabe lá o que, e transforma em cobra, e castiga aquela cobra, a antiga serpente, que rasteja até hoje. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, no Jardim do Éden, profetiza no Jardim do Éden, naquele Jardim do Éden, que nasceria um da cabeça de serpente, nasceria um que pisaria na cabeça de serpente. Isso que ia nascer Jesus. Muitos profetas profetizavam sobre o Cordeiro, tanto Isaac como em Isaías. Em Isaías você pode ver que no livro de Isaías, Isaías profetiza que uma mulher, Emanuel, que traduz Deus conosco, nasceria um que chamaria Emanuel, que traduzido Deus conosco. Esse Emanuel é o próprio o nome de Jesus. Nasceria um Emanuel, traduzido Deus conosco. Manuel significa Jesus. Manuel é o nome de Jesus, é o significado de Jesus. E esse Jesus nasce e vence o mundo, e aí ele é o caminho, a verdade e a vida. Todas as coisas foram criadas por Deus. Sem Deus nada foi feito e se fez. Então, você pode ver que o fim do mundo vai ter, esse mundo vai acabar mesmo. Vai ter um fim do mundo realmente. O Senhor Jesus, agora, ele neste momento, ele está no terceiro céu, à direita de Deus Pai, ou em algum lugar no céu, para nossa morada, ou ele está em algum lugar, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Senhor Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação do céu e da terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus disse em Gênesis, haja luz, houve luz. Haja separação de luz e haja luz. Em Gênesis, fala da criação, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como um carcereiro que cuidava. Então você pode ver que Deus Pai, que existe, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos estudiosos, profetas, dizem que o Senhor Jesus, o corpo de Jesus, foi criado na eternidade passada, ou outros dizem que ele sempre existiu. Sim, sempre existiu. Tanto antes da queda de Lúcifer, o Senhor Jesus existia, já fazia parte do Pai. Muitos achando que ele foi inventado. Não, o Senhor Jesus sempre estava com Deus, ele foi Deus unigênito, é uma trindade, uma divindade. Então bora lá, os versículos finais que eu vou terminando de falar essa palavra. Você pode ver aqui agora que no livro de João 14 está falando de moradia no céu, no terceiro céu. Três profetas teve visão, muitos profetas teve visão da Bíblia, que muitos estudiosos pregou, teve visões do terceiro céu, de visões celestiais, visões de paraíso, de coisa extraordinária. Então você pode ver que Paulo, ele fala que eu conheci um homem, se há 14 anos não sabe, foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. E teve outro que é o apóstolo João. O apóstolo João, quando estava aprisionado na ilha chamada Pátimo, ele teve uma intimidade com Jesus. O apóstolo João, aprisionado na ilha chamada Pátimo, na revelação do Apocalipse, você pode ver que o apóstolo João fala, o Senhor Jesus aparece ao apóstolo João em visão, e o Senhor Jesus fala, João, tudo que você vê, escreve em um livro. João, aprisionado, ele escreve em rolo as visões
em sonhos, visões, aprisionado, ele escreve dentro de um grande cativeiro. O apóstolo João escreve as visões sobre os finais de tudo e o fim do mundo, do Apocalipse. E o João, mesmo aprisionado, ele escreve sobre a visão da besta, sobre do falso profeta, do anticristo, do diabo, de como que houve uma guerra lá no céu e da cidade celestial, e de que existe os céus. Muitos profetas da Bíblia, ou profetas dessa época, desse período de hoje em dia, 2025, 2026, 2024, 2023, 2020, 2009, 2000, os profetas dessas épocas, profetizando um profeta. O Senhor Jesus, quando no Novo Testamento, pregando, ele falaria que dia muito falso profeta. Eu não vou acusar, não estou julgando ninguém do Brasil ou do mundo que é falso profeta. O Senhor Jesus está indicando como pessoas que surgiria muitos falsos profetas. Se o Senhor Jesus profetizou, é porque vai acontecer, porque é verídico isso. Então, você pode crer, você pode acreditar, porque tudo que o Senhor Jesus fala se cumpre. O Senhor Jesus fala na palavra dele que passa o céu e a terra na palavra dele não hão de passar. Então, você pode crer, você pode acreditar que o Senhor Jesus é fiel e justiça. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar um povo seu. Em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler Apocalipse capítulo 12 e tentar resumir o que eu estava tentando explicar. Eu não tenho curso de teologia, mas eu vou fazer um curso de teologia. Eu não tenho um curso de teologia, mas eu vou tentar fazer um curso de teologia. O hino da harpa. O hino da harpa que eu louvo na igreja. Apocalipse capítulo 12. Que fala da mulher que fugiu para o deserto, que fala do dragão, que fala da batalha que houve no céu, que fala do dragão vai fazer guerra aos remanescentes, da descendência dos remanescentes, Apocalipse capítulo 12, que fala da 12 tribos de Israel, que fala da batalha que teve no céu de Miguel e Lúcifer, dos anjos de Miguel e dos anjos de Lúcifer. Então, houve um conflito no céu, uma guerra no céu travada, dos anjos do bem e do mal. Isso aconteceu realmente, uma batalha extraordinária que teve no céu. Então você pode ver aqui Apocalipse capítulo 12, eu vou ler para você Apocalipse capítulo 12 completo, ok? Apocalipse capítulo 12 completo. Eu vi-se um grande, vou ler um pouco mais rápido, tá bom? Peço desculpa, perdão, é um pouco rápido, quem conseguir decorar. Eu vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a sua cabeça 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra o dragão. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a luz, tragasse o filho. Deu à luz um filho que adendia todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Esse que foi arrebatado para Deus, para o trono de Deus, que ela rejeitou da nação com sendo de ferro, esse significa Jesus, o que ressuscitou, o que foi morreu na cruz e ressuscitou. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado, está regendo todas as nações, está regendo todas as nações com sendo de ferro. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele rege todas as nações do mundo. A primeira simbologia. E foi arrebatado para Deus, para seu trono. E a mulher fugia para o deserto, onde já tinha preparado lugar por Deus,
para que ali fosse alimentado durante 1206 dias. A mulher que fugia para o deserto e os remanescentes, que Apocalipse 12 fala, está falando dos remanescentes, que somos nós, cristãos do Brasil, de algumas partes do mundo, de todos os lugares do mundo, os remanescentes, os cristãos fiéis. Os cristãos fiéis que guardam o testemunho de Jesus. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegar a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. Ele venceu pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira. Sabemos que tem pouco tempo. Você pode ver que quando o diabo, os anjos caiu do céu, com um terço de anjo que era do bem se tornou do mal, anjo que era do bem se tornou do mal. Quando eles caiu na terra, ele foi aprisionado na Antártica, na Argélia. Ele foi aprisionado no abismo, foi aprisionado no abismo. Você pode ver quando o Júlio Trovão prega que ele foi na África e viu o bruxo levita, que lá foi real, que lá é um